Oi, meu curica, como você tá? O vídeo de hoje tá cheio de comemorações. Nós temos duas coisas para comemorar aqui hoje, ou melhor, três. A primeira é que hoje é o meu aniversário e eu estou completando 31 anos de vida. O segundo é o aniversário do canal, porque o primeiro vídeo foi postado em 28 de maio de 2021. Então hoje completa 2 anos do primeiro vídeo aqui do canal e eu tô muito feliz. E a terceira comemoração é que temos uma nova Fran, um novo visual, uma nova carinha por aqui, que a partir de agora nos vídeos vocês vão ver esse rostinho aqui, esse rostinho novo com essa cor de cabelo nova. É a mesma pessoa, ou melhor, não é a mesma pessoa. É a Fran numa versão melhorada, numa nova versão. E é sobre isso que eu quero falar com você no vídeo de hoje, sobre transformação, sobre mudança. Bora começar a falar sobre isso? Eu não me apresentei no início do vídeo, mas eu sou a Fran Oliveira, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever no canal. E me segue lá no Insta também, eu vou deixar aqui embaixo, @Fran_Oliveira93, que lá eu posto coisas diferentes. Ativa também o sininho de notificação aqui do canal, para você receber a informação sempre que eu postar um vídeo novo. E eu não vou encher a sua caixa de notificações de mensagem porque eu não posto vídeo todos os dias e nem todas as semanas, assim. Eu posto quando eu realmente tenho uma mensagem importante, relevante, uma informação que eu acho que vale a pena trazer pra cá. Então, vale a pena quando eu postar você vir aqui conferir esse vídeo. Então, vamos ao que interessa, ao assunto do vídeo, que é sobre transformação. Eu estou completando 31 anos hoje e eu claramente me transformei muito do meu último aniversário para esse. Na verdade, dos meus últimos aniversários para cá, eu tenho me transformado muito, mas do anterior para esse foi bastante transformador. O meu aniversário do ano passado eu estava nos Estados Unidos, então eu comemorei os meus 30 anos, eu entrei na casa dos 30 lá nos Estados Unidos, naquela fase em que eu estava vivendo lá. E hoje eu entro nos 31 anos, aqui em Portugal, vivendo uma das melhores fases da minha vida e uma das melhores escolhas que eu fiz até o momento, que foi vir para cá, porque eu me arrependo zero de ter vindo para Portugal, pelo contrário, às vezes eu penso, por que eu não fiz tudo isso antes, não é mesmo? Mas enfim, eu quero falar com vocês sobre transformação, sobre mudança. E não só externamente, né? Como vocês podem ver, eu fiz uma mudança recente, mas internamente também. Eu não fiz roteiro para esse vídeo, normalmente eu costumo roteirizar ele para ficar, né, mais coerente, com sentido, mas eu quero que essa mensagem faça sentido dentro de você. E é realmente assim uma mensagem do meu coração pro seu coração. E aí você pode estar se perguntando, nossa, que mudança de morena para ruiva. E o que motivou você a fazer essa mudança? Porque sempre tem um motivo pra gente mudar. A gente nunca muda do nada. A gente muda porque a gente tá insatisfeito, a gente muda porque a gente já enjoou disso, a gente muda porque alguma coisa dentro da gente muda e aí a gente muda, seja um comportamento, uma ação, ou seja o visual, por exemplo. Então, quando alguma coisa muda, a gente quer meio que externalizar isso e mudar algo fora para que as pessoas vejam. Muitas pessoas que me conhecem pessoalmente, que conviveram comigo, percebem a minha mudança dos últimos anos. E muitos me falam isso, o quanto vê que eu realmente mudei e mudei muito. Então a minha mudança ela não foi só interna, ela foi externa também, porque as pessoas percebem pelas minhas fotos, pelos meus vídeos, as pessoas que me encontram quando conversam comigo, percebem a minha mudança. E aí eu tava fazendo uma reflexão sobre isso, né, sobre transformação e sobre mudar. E que bom que a gente muda, não é mesmo? Que bom, porque pensa só, você não gostava de comer mamão, você nunca gostou de comer mamão, pensa. Meu Deus, a pessoa que colocasse uma mão na sua frente, você queria esfregar uma mão na cara dela, porque você não gosta de mamão. E aí, simplesmente, depois de um tempo, sei lá, 2 anos depois, você come uma mão,
você gosta do mamão, teu paladar gosta daquilo e você passa a comer aquilo com frequência. E aí você fala, nossa, caraca, 2 anos atrás eu não gostava de mamão, hoje eu gosto de mamão. E eu tô usando o exemplo do mamão porque também aconteceu comigo e porque acontece em várias situações da nossa vida. Isso é só uma metáfora, mas pode ser aplicada em todas as áreas da nossa vida. E aí você fala, nossa, que bom que eu mudei e que bom que agora eu gosto de mamão, porque mamão é bom, não é? Porque pensa que chato que seria se a gente vivesse sempre do mesmo jeito. Eu não gosto de mamão, eu nunca vou comer mamão. Eu não gosto disso, eu nunca vou fazer isso. Porque você não muda, sabe? Então, eu acho que essa magia da vida, da mudança, é sensacional, assim. Você poder mudar, sabe? Você saber que hoje você é assim, mas amanhã você vai ser diferente. E você pode ser diferente, se você quiser ser diferente. Então, a minha transformação do cabelo, por exemplo, falando um pouquinho do porquê me motivou, é uma coisa que eu também refleti muito antes de fazer a mudança. Eu sempre achei muito bonito a pessoa que era ruiva. Me chamava mais atenção o ruivo do que o moreno. O que é meio óbvio, porque o ruivo é uma coisa mais diferentona, então por si só chama atenção, seja natural ou não. E eu sempre tive uma vontade dentro de mim de ser ruiva, de saber como eu seria, né, minha aparência, com o cabelo nessa tonalidade, né? Porque eu sempre tive meu cabelo na cor natural. Mas olha que engraçado, assim, né? Que louco, como que a gente entra numa outra reflexão que é sobre as pessoas à nossa volta, o quanto o nosso comportamento é moldado por essas pessoas e pelo que essas pessoas acham e pensam e o quanto isso molda a gente e as nossas ações. O meu pai, ele sempre foi muito chato com o negócio de cabelo. Então, quando eu era criança, por exemplo, eu não podia cortar o meu cabelo porque meu pai não deixava. Então, pra cortar o cabelo, eu tinha que pedir pro meu pai e tinha que ser uma coisa assim, vai tirar só as pontinhas. Não vai nada de cortar demais. E por muito tempo eu tive o cabelo longo. Ora eu achava bonito, ora não. Ora eu queria meter a tesoura, ora não. Mas eu não tinha esse impulso, essa coragem de fazer, porque eu sempre ouvi o meu pai falando que mulher com cabelo comprido é mais bonito, e eu acho mais bonito, e eu gosto, e enfim. E a minha mãe tinha o cabelo comprido também, então eu também tinha o cabelo comprido. E eu demorei muitos anos pra conseguir cortar o meu cabelo. Eu fui cortar o meu cabelo curto a primeira vez, eu já era tipo adulta. Eu acho que eu já tava, sei lá, com quase 20 anos, quando eu realmente cortei ele aqui. Eu vou ver se eu tenho uma foto, talvez não seja uma foto de quando eu cortei a primeira vez, mas uma foto dele já bem curtinho e eu vou deixar aqui no vídeo. E aí assim, antes de eu fazer esse corte, eu fui reduzindo um pouco ele, mas chegou um momento em que eu dei uma reduzida relativamente grande. E eu adorei, sabe? Tipo, eu me senti tão bem, eu me senti bonita. Eu falei, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Não é? Eu, por exemplo, reflito muito sobre isso hoje. Por que eu não vim pra Portugal antes? Por que eu não saí do Brasil antes? Por que eu não cortei meu cabelo antes? Por que eu não mudei a cor do meu cabelo antes? Porque a gente deixa o medo paralisar, né? Então, o comportamento dessas pessoas, o que essas pessoas achavam sobre isso, não permitia com que eu fizesse o que eu queria fazer, que era cortar o meu cabelo. E aí, eu cortei, criei coragem e cortei o meu cabelo. Eu pensei, bom, se eu não gostar, o máximo que vai acontecer é que eu vou ter que viver um tempo com o cabelo num tamanho que eu não gosto, até ele crescer e eu conseguir deixar ele num tamanho que eu quero. Ou então eu teria que colocar um alongamento pra não conviver com aquela imagem do cabelo curto, mas não era a minha realidade do momento, então eu realmente ia ter que esperar ele crescer no tempo dele e não no meu, não é? Porque o cabelo cresce no tempo que ele quer. Mas eu gostei, em contrapartida eu gostei, eu fiquei muito bem e por muito tempo eu mantive o meu cabelo curto, sempre aqui assim, na altura do ombro. E quando eu fui para os Estados Unidos, isso em 2022, eu cortei ele curto, mas ele cresceu lá e lá eu não cortei. E aí quando eu saí dos Estados Unidos um ano depois, ele tava mais ou menos desse tamanho, talvez acho que um pouquinho maior, não sei. E eu tava me sentindo bem com o cabelo daquele tamanho, então eu pensei, eu vou pro Brasil, eu vou cortá-lo porque ele precisa de um corte, mas eu não vou reduzir tanto o tamanho dele, porque a Fran nesse momento quer o cabelo assim, a Fran não quer mais o cabelo curto. E a questão da cor era uma questão que sempre me pegava, porque eu sempre pensava, eu podia mudar a cor, eu podia tentar ser ruiva, eu podia tentar fazer isso, como será que ia ficar? Mas ainda aquela vozinha do meu pai dizendo do cabelo comprido e automaticamente da cor, porque eles também não eram a favor que eu fizesse algo de mudança disso, porque é natural mais bonito, e enfim, todas aquelas falas, vinha na minha cabeça.
Então eu não tive coragem de mudar a cor. Então eu fiz um corte diferente, que não tirou tanto o comprimento dele, mas que deu mais vida, porque ele estava precisando. E a cor, a mudança da cor, ficou para outro dia. Fica mais pra frente, quem sabe eu faço. E aí, aqui em Portugal, agora recentemente, eu disse: eu vou fazer 31 anos, vou entrar num novo ciclo da minha vida, eu sou uma nova mulher e eu quero externalizar isso. E eu acho que é o momento de eu fazer a mudança da cor do meu cabelo. Então eu decidi fazer, né? Como uma boa geminiana que decide de última hora, eu fui lá, decidi em uma semana e praticamente mudei a cor do meu cabelo. Então tem poucos dias que eu fiz essa mudança, né? Mais ou menos uns 4 ou 5 dias. E quando eu fui muito apreensiva, né? Eu fui com aquele medinho, porque a gente sempre fica com aquele medinho de, ai meu Deus, e se eu olhar no espelho e não gostar do que eu ver? Bom, mas eu só vou saber também se eu fizer, né? E aí tem aquele ditado popular que diz: é melhor você se arrepender daquilo que você fez do que daquilo que você não fez. E isso é muito real e faz muito sentido, e ultimamente eu ando vivendo muito isso. E aí eu penso, todas as vezes em que eu fiz algo que eu tinha medo de me arrepender de ter feito, eu não me arrependi. Então, assim, claro que pode ser que em algum momento, e teve momentos na minha vida que eu fiz coisas que eu sim me arrependi, mas também teve momentos que não, como por exemplo, o cabelo. Quando eu cortei o meu cabelo curto a primeira vez, eu não me arrependi. E hoje que eu mudei o tom do meu cabelo, eu também não me arrependi. Claro que quando a gente olha no espelho a primeira vez com uma tonalidade do cabelo novo, você se acha estranho. Até porque 30 anos da minha vida, eu sempre me olhei no espelho e me vi com o cabelo escuro. Ele continua escuro, né, teoricamente. Mas ele tá um escuro diferente, porque agora ele tá um escuro mais avermelhado. E antes ele era um escuro mais preto, né? Então, é um escuro diferente, não deixou de ser escuro, mas é um escuro diferente. Então eu tive aquele impacto, mas ao mesmo tempo em que eu achava estranho, eu achava que tinha ficado muito top. E aí eu ficava, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Aí eu ia pensar em mil coisas na hora que eu tava na cadeira do salão, né? Mas o pensamento do porquê que eu não fiz isso antes foi um dos pensamentos que eu tive, assim, quando eu vi o resultado final. Então, transformação é uma coisa que dói. Dói muito. Seria mentira se eu dissesse pra você aqui que se transformar, mudar, se tornar uma versão melhor de si mesmo vai ser muito fácil, muito simples. Não vai. Eu me transformei muito, né? Como eu comecei o vídeo falando sobre isso. Mas eu vivi muitas situações muito difíceis, muito desafiadoras, muito dolorosas, onde eu às vezes achava que eu não ia dar conta, mas eu saí transformada. E é isso que acontece. Né? Então, uma outra metáfora muito comum é a da borboleta, né? Quando ela entra no casulo para se transformar em borboleta, de lagarta para borboleta. Ela passa um processo ali em que ela se machuca muito, em que ela vive num lugar que não cabe ela, mas que ela tem que ficar ali até que ela esteja pronta para sair dali. E é um processo de dor. Mas quando ela sai uma borboleta. A coisa mais linda. E o nosso processo de transformação como ser humano é a mesma coisa. A gente vai passar fases muito difíceis, muito desafiadoras, que vai doer, que a gente vai achar que nunca vai parar de doer, ou que a gente vai achar que a gente não vai dar conta de passar aquela fase, mas vai passar. E a gente vai sair uma nova pessoa lá na frente. Então hoje eu vejo que muitas versões minhas já foram, né? Já partiram dessa pra melhor. Mas novas versões vieram. E eu às vezes me pego pensando assim em momentos da minha vida que eu vivi, que foi muito difícil, e hoje o que eu tô vivendo, e eu vejo que tudo valeu a pena. Por mais difícil que tenha sido, me trouxe grandes aprendizados. A minha experiência nos Estados Unidos, por exemplo, foi muito desafiadora. Mas muito mais desafiadora do que está sendo aqui em Portugal. Mas foi muito importante, porque me transformou. Porque eu sou quem eu sou aqui em Portugal hoje, porque eu passei por aquele processo de transformação. E eu transformei a minha visão, a forma como eu enxergo as coisas, a forma como eu enxergo as dificuldades, a forma como eu enxergo as mudanças. Porque a gente tem que olhar para as coisas com um olhar diferente. Por exemplo, uma pessoa uma vez falou assim pra mim: nossa, você foi muito corajosa de ter vivido muito perrengue nos Estados Unidos, ter saído de lá e ter vindo para outro país.
Muitos acham que foi um downgrade muito grande, né? Sair de um país de primeiro mundo para vir para um país que, apesar de estar na Europa, não é o melhor país da Europa. Mas muitos acharam coragem no sentido das experiências que eu tive nos Estados Unidos. E aí eu posso olhar de duas formas para isso, que é olhando a minha experiência dos Estados Unidos pelo viés do foi uma péssima experiência, eu não nasci para viver fora, eu vou voltar para o Brasil e vou ficar lá, e não ter, né, vindo para Portugal. Ou ter olhado da forma que eu olhei, que teve desafios? Teve, mas desafios eu vou ter em qualquer lugar do mundo. Eu sempre tive desafios quando eu estava no Brasil. Não era pelo fato de que eu estava no Brasil, no meu país, que eu não tinha problemas ou não tinha desafios. Porque todo mundo tem. Só que são desafios diferentes que a gente vai viver. Então agora eu quero ver o que é que eu vou viver em Portugal. O que Portugal me reserva, sabe? O que a vida vai me entregar lá? Pode ser que seja pior do que os Estados Unidos? Pode. Mas pode ser que seja melhor do que os Estados Unidos. E uma coisa que eu tenho feito é sempre pensar no que de pior pode acontecer. Eu sei que parece contraditório, mas às vezes é um alívio você saber o que de pior pode acontecer. Porque aí sua mente já se prepara para aquilo. Então, quando eu fui mudar a cor do meu cabelo, eu pensei, o que de pior pode acontecer? Eu olhar no espelho, odiar o tom, odiar a cor e dizer, não quero sair pra rua com esse cabelo desse jeito. E aí a cabeleireira ia ter que passar uma nova tinta, num tom mais escuro, pra tampar tudo aquilo. Resolveu o problema. Qual foi o prejuízo? Financeiro, porque eu ia ter que pagar pra ela fazer duas coisas, me transformar em ruiva e depois me destransformar de ruiva e voltar pra morena porque eu não gostei. Eu tenho dinheiro pra isso? Tenho. Então pronto. Isso é o de pior que pode acontecer. Agora, e o que pode acontecer de melhor? E aí, dependendo da situação, a gente não consegue nem mensurar as coisas boas que podem acontecer de tantas possibilidades. No caso do meu cabelo, seria eu amar, eu adorar e eu me arrepender de não ter feito isso antes, que foi basicamente o que aconteceu comigo. Então esse vídeo não é pra falar sobre uma transformação de cabelo que eu fiz. É pra falar sobre uma versão melhorada da Fran que chegou agora e que quis externalizar essa mudança que aconteceu dentro dela de maneira externa, mudando a cor do cabelo. E aí a gente volta lá para a mensagem inicial do vídeo, que é toda mudança que a gente faz, principalmente externa, é movida por algo que aconteceu internamente dentro da gente. Algo mudou dentro da gente e muitas vezes a gente quer refletir isso externamente. Antes de eu mudar a cor do meu cabelo, as pessoas já percebiam a mudança que tinha acontecido em mim pela minha expressão facial, nas fotos, nos vídeos, pelo que eu tava postando ali da minha vida. É claro que a minha vida não é só flores, não é tudo lindo, maravilhoso, porque ninguém vem pra internet mostrar os perrengues que passa. A gente vem pra internet mostrar as coisas boas que acontecem na nossa vida. No Instagram, principalmente. Então, não dá pra gente se basear nisso, porque o que a pessoa mostra é 1% do que ela vive. Mas nesse 1% a gente pode perceber muitas coisas. E muitas pessoas perceberam coisas positivas a meu respeito. Uma mudança realmente positiva em relação a mim, em relação à forma como eu enxergo o mundo. Porque de fato foi isso que aconteceu. Dentro de mim, muita coisa mudou com todas as experiências que eu tive nos últimos anos. O meu último ciclo, dos 30 aos 31 anos, foi desafiador, começou muito difícil e finalizou muito bem, porque eu mudei completamente as coisas da minha vida, o rumo da minha vida. Literalmente eu saí dos Estados Unidos e vim para Portugal, eu mudei o rumo mesmo, mas eu sou muito grata por ter tido todas essas experiências. E graças a essas experiências eu posso enxergar a vida e o mundo e as coisas que eu quero fazer no mundo, o que eu posso ou não fazer no mundo, por conta das experiências que eu tive, não só do último ano, mas dos anos anteriores também. Eu tenho muita coisa pra falar sobre a minha vida. Eu vou tentar trazer mais vídeos aqui pro canal sobre isso, porque realmente as transformações foram grandiosas. Mas hoje, o vídeo de hoje é pra falar isso pra você. Essa é a mensagem que eu quero transmitir. Mudar dói, mas é necessário. A gente precisa da mudança. E a gente tem que aproveitar essa graça da vida de poder mudar e mudar. Sabe? Mudar pra melhor, ser uma versão melhor de si mesmo, porque a gente sempre vai conhecer algo dentro da gente que a gente desconhecia. E focar menos no que o outro pensa, no que o outro acha, moldar as pessoas que estão à nossa volta, porque sim, essas pessoas e o pensamento e a ideia dessas pessoas influenciam sim nas nossas escolhas, no que a gente faz ou deixa de fazer. Então, essa transformação precisa acontecer, a gente precisa melhorar. Porque somos seres humanos,
queremos pertencer a um grupo, mas temos que ter cuidado com isso, porque às vezes pertencer é deixar de ser quem você é. Por exemplo, eu sempre tive vontade de vir para o exterior, eu sempre tive esse desejo, mas eu sempre tive muita insegurança, porque a minha família nunca apoiou. Então eu não tive o apoio quando eu saí a primeira vez, e na minha família eu sou a primeira mulher que decide por conta própria, de livre e espontânea vontade, viver fora do país. Então isso é um peso muito grande. E às vezes é difícil pra mim lidar com as coisas aqui, porque inconscientemente eu não estou pertencendo à minha família. Mas eu entendi que mesmo quando isso acontece, quando esses pensamentos vêm na minha cabeça, eu penso que eu tenho a minha história e eu tenho o meu caminho. E por mais que eu queira fazer diferente, eu preciso fazer aquilo que eu vim fazer aqui. Que nem sempre é o que a gente quer fazer. E esse processo de sair do Brasil, que faz basicamente 2 anos que aconteceu, me transformou em 10 anos, assim, tipo, é como se em 2 anos eu tivesse vivido 10 anos de vida no Brasil. Então, foi um processo que doeu, dói até hoje, mas foi e é necessário e está sendo muito importante para a construção de quem eu ainda vou ser no futuro. E é isso que eu olho, é para isso que eu tento focar os meus pensamentos. Essa é a mensagem do vídeo de hoje, eu espero que tenha feito sentido para você. Comenta aqui se você já viveu alguma transformação muito profunda. Eu vou adorar ler o seu relato de experiência, e as outras pessoas também vão poder aprender muito com o que você tem para contar aqui. E se você curtiu o vídeo, já deixa seu like aqui, compartilha ele com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem sobre transformação, porque às vezes a gente só precisa ouvir alguém falando de uma transformação de cabelo que fez, pra gente virar uma chave dentro da gente e transformar algo muito mais profundo na nossa vida, na nossa história. Então compartilha esse vídeo com quem você acha que precisa dessa mensagem. Fique com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Bye!